Olá, pessoal, bom dia. Mais um dia aqui com vocês, né, nesse recesso, aproveitando aí esse finalzinho de ano. Teremos hoje um tema muito legal, um tema a ser discutido, um tema também com algumas questões bem legais também para a gente trocar em uns pontos. E iniciamos com Você Não Está Sozinha, que é a nossa parceria com o Justiceiras. Tem aí o Justiceira Aprendiz e tudo mais, que é um suporte, um apoio gratuito para mulheres que estejam em alguma situação de adversidade. Já foram mais de 16 mil mulheres atendidas em 24 países, e é assistência jurídica, psicológica, médica. Então, se você conhece alguém que esteja passando por alguma situação de adversidade, violência doméstica, né? Tira foto aí desse QR Code, pega aí esses dados, que, né, no caso, aparecem na tela para vocês, e indiquem para essas pessoas que estejam precisando, ok? Dando continuidade aqui na nossa apresentação, rapidamente, né, o NURAP, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, o NURAP ele surgiu em 22 de janeiro de 1987, foi fundado, né, graças aí ao Rotary Club Brooklyn e Rotary Club Morumbi, e ele tem o principal foco trazer o protagonismo de pessoas minorizadas até mesmo em sociedade, através de capacitação profissional e inclusão no mundo do trabalho. Tá? E esse é o nosso corpo pedagógico atualizado também, né? A Ágata, nossa coordenadora, a Marisa, nossa superintendente, eu, Letícia, do Polo Osasco, temos a Laurinha, né, que acompanhou agora em 2024 com a gente, Andréia Brandão, que assumiu aí o CCI, né, nesses últimos tempos também, em conjunto com a Laura, a Andressa, né, nossa mais nova recém-chegada, monitora muito legal, muito gente boa, acredito que alguns de vocês já tiveram acesso à Andressa, o André, nosso monitor que fica na sede e também em Sorocaba, Diogo, nosso monitor do centro, Miguel, Cleiton, Tiago, que ficam também na sede, o Cleiton vai lá para o Senai Ipiranga, né? Tiago também fica em Imbu. Então, esse é o nosso corpo pedagógico, é uma equipe que estará aqui para vocês, para precisarem, referente aí também a conteúdos, a temas, estamos sempre à disposição de vocês. E, se precisar falar com um dos monitores, vocês podem mandar um e-mail para monitores@nurap.org.br. E se tiver alguma questão de documentação, atividades, ou até mesmo algum questionamento referente a essa parte mais burocrática da online, pode encaminhar para o pedagógico@nurap.org.br. É muito importante que vocês tenham acesso a esses e-mails, a esses contatos, para auxiliar aí no desenvolvimento de vocês em simultaneidade e no mundo profissional. Nossa sede e polos, então nossa sede fica aqui em Santo Amaro. Eu convido, né, quem não conhece ainda, não teve a oportunidade de vir para a sede, vem um dia para a sede, vai no espaço gastronômico, conhece aqui nossos espaços, como que funciona, né, essa máquina NURAP aí, esses departamentos, é bem legal. Temos o Polo Osasco, né, ali na rua Nossa Senhora da Imaculada Conceição, o Polo Centro, bem pertinho da Anhangabaú, em Bugaçu, e Polo Sorocaba também, ali na Avenida Comendador Pereira Inácio. Gente, uma coisa muito importante falar no presencial, mas também vale trazer aqui para o online, para vocês começarem já a se organizar para 2025. Nós temos algumas regras, né? Principalmente regras de comportamento, regras de vestimenta, né? E uma dessas regras é por atrasos e faltas. Pessoal, tem que tomar cuidado. Falta e atraso, lembrando que a simultaneidade é uma extensão no mercado de trabalho de vocês, é muito importante que vocês tenham o acesso à questão da justificativa quando for para o saúde. Então, assim, eu estou com dor de barriga. Eu não vou mandar um e-mail falando estou com dor de barriga, não vou mandar uma mensagem do WhatsApp, seja lá o que for. Eu vou no médico, vou pegar meu atestado,
vou pegar minha declaração e vou encaminhar para o e-mail correto do Saúde, que no decorrer eu vou passando para vocês. O que não pode é ter atrasos e faltas sem justificativas, tá? Isso tem desconto do salário, isso precisa de uma liberação, uma ajuda, se for 2 vezes seguidas ali, precisa de uma liberação do psicossocial. Então, é muito importante que tenha essa atenção para dias de simultaneidade, atrasos e faltas. Outra questão são as normas de convivência, então, lembrando, simultaneidade também é extensão de trabalho, então precisa tomar o devido cuidado referente à roupa, à vestimenta, da forma que vocês comparecem na simultaneidade. E um dos pontos é o boné, alargadores, fone de ouvido, celular, gente, sempre também no vibra, ou no silencioso, zelar pelo patrimônio, então não pichar carteiras, cadeiras, não colar chicletes, tomou um copo de água, joga o copo no lixo, né? Então, é tomar esses cuidados. Todo mundo é parceiro também de trabalho, né? Então, nós somos colegas também de trabalho, então é muito importante que tenham respeito, nada é pessoal, tá? Nós temos ali uma questão, uma relação profissional também com vocês, então é muito importante essa questão do respeito, tá? Principalmente nas dependências também do NURAP, né, gente? Isso é para a vida, mas principalmente também nas dependências do seu trabalho. Uma coisa que as pessoas estão pecando muito em simultaneidade, que eu vejo por onde eu passo, é caderno e caneta. Gente, caderno e caneta são obrigatórios e vocês assinaram isso no contrato de vocês. Todo tema, toda aula, é importante que vocês tenham esse material em mãos. Se tiver que trazer outros materiais, é preciso trazer quando for solicitado pela monitoria e não sentar nos corredores e escadas, até mesmo para evitar não só tumulto, gente, mas também deixar os acessos livres, né? Nós precisamos também fazer nosso papel como cidadão, nosso papel como em sociedade, né? Sabemos que tem pessoas com deficiências que às vezes estão no nosso meio e a gente precisa deixar também aqueles caminhos livres para eles, tá? Então, é ter acesso de circulação e é uma questão de segurança também. Normas de convivência. Pessoal, participação obrigatória 3 meses das oficinas. Então, quem tem contrato de 6 horas precisa participar das oficinas. Utilizar celular sem autorização prévia, gente, isso é invalidado, né? Não tem a nossa liberação, temos ali algumas regrinhas a ser seguidas. Dormir também entra nessa questão de contra a regra de convivência, se executar a fazer uma atividade proposta, inclusive a online, atrapalhar a aula com comentários ou brincadeiras impertinentes, sair da sala para resolver outros problemas que não sejam ali problemas específicos, assim, né, com aquela extrema urgência, às vezes para resolver um problema de VR, VT, salário, então procure outros momentos para resolver essas questões. Consumir alimentos em sala não pode, até mesmo por uma questão de higiene no local, porque às vezes cai farelo de comida, e a gente sabe que tem toda uma questão por trás. Vestir short, gente, somente bermuda, jeans é permitido. Saias e vestidos curtos, blusas transparentes, blusas curtas, blusas decotadas, regatas, camisetas de futebol ou qualquer outra vestimenta que faça apologia não é permitido. Calçar chinelos ou rasteirinhas também não é permitido e fazer qualquer tipo de discriminação, seja racial, sexual, política ou religiosa. Horários presenciais. Então, nós temos ali alguns horários, pode ter alguns horários específicos de polos, mas normalmente das 8 ao meio-dia ou das 8 às 14, no período da manhã, e à tarde das meio-dia às 18 ou das 2 às 18, e em Osasco tem também da 1 às 17. Todas as capacitações, gente, têm a mesma carga horária contratual, ou seja, se você trabalha 6 horas na sua empresa, você precisa também participar com essa carga horária na simultaneidade. Podemos ter advertências, seja por comportamento, seja por absenteísmo, e essas advertências podem dar razão ao desligamento de vocês, tá? Podem ser evitadas, evitando ali, só um minutinho, gente, deixa eu só dar um ok aqui. Ele travou. Essas advertências, pessoal, ela pode ser evitada até mesmo prestando atenção nesse informativo que vocês tiveram acesso desde o CCI, como aqui também. Vamos lá.
Sobre a questão da frequência, então sim, nós temos um departamento que faz o controle de frequência de vocês, mas o ideal é que tenha 75% de frequência no mínimo. Abaixo disso já está irregular, sabendo também que o certificado que vocês recebem depende também dessa frequência. Sobre o nosso feriado, teremos o feriado aqui dia 25 de dezembro, quarta-feira, Natal, e sempre precisa olhar o nosso blog. Então, o blog NURAP, que é o blog.nurap.org.br, vocês terão acesso sempre à atividade externa, até a própria atividade que vocês estão realizando agora. Tá? Quem for contratado do NURAP precisa baixar o aplicativo da TOTUS, seja no Android, seja no iPhone, para vocês terem acesso à folha de pagamento de vocês. Né? Então, tem aqui, vocês vão clicar ali no primeiro acesso, depois vão ler o QR Code. Esse é o QR Code, quem não tiver tendo acesso a TOTUS pode printar a tela, pode escanear o QR Code para configurar a TOTUS de vocês. Lembrando que a TOTUS é apenas para quem é contratado, ou seja, a carteira de trabalho tem escrito NURAP, é integral do NURAP. Escaneou o QR Code, tem que colocar o CPF tanto no login quanto na senha. E depois você já clica ali em envelope de pagamento e já consegue ter o acesso aqui, ó, à sua folha de pagamento. Lembrando que caso apareça algum erro no aplicativo, você pode apagar o aplicativo, baixar novamente, e aí você consegue ter esse acesso à sua folha de pagamento. Bom? 2025, eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas novidades, um ano muito produtivo e também de atividade externa. Uma dica que eu passo para vocês é anotar esse e-mail aí do agendamentos. E se vocês estiverem em algum lugar que vocês queiram conhecer, que seja um lugar gratuito, cultural, né, dentro aí do horário de simultaneidade de vocês, vocês podem encaminhar para o agendamentos@nurap.org.br para tentarmos aí uma visita, né, do NURAP nessa instituição indicada, tá? Lembrando que é sempre muito concorrido os locais. Então, quanto antes vocês encaminharem as indicações, é melhor. E eu falo que é um slide necessário, preciso, vocês têm que tirar print, foto, que é os contatos do RH. Então, estou com problema de benefícios, meu vale transporte não está caindo. Vai falar com a Amanda, lá no 2344-2452, no e-mail benefícios@nurap.org.br, para verificar sobre o vale transporte, refeição ou qualquer outro benefício que você tenha. No caso de salário e folha de ponto, sempre falar com o Gustavo, nesse primeiro caso, que é o dp@nurap.org.br. Para dúvidas, seja de sistema ou dúvidas pertinentes de outros assuntos referentes ao RH, mandar para o rh@nurap.org.br. Nós estamos com o Rubens, né, fazendo parte aqui do psicossocial. O Rubens, ele vai fazer um controle da frequência de vocês, comportamento em sala, comportamento em empresa. O que vocês precisarem, pode mandar um e-mail para psicossocial@nurap.org.br. Caso vocês já tenham acessado algum departamento, estejam com algum problema, alguma queixa, e não estão conseguindo resolver pelas formas convencionais, ou seja, pelos e-mails que passamos aqui até agora, vocês podem acionar a Adriana Silva no saap@nurap.org.br para auxiliar aí no problema ou na sugestão que vocês tenham referente a algum assunto. Para todas as faltas, ou atestado, declaração, que seja por questões médicas, sempre precisa encaminhar para o Gabriel Nunes no saúde@nurap.org.br. Então, atestado médico, declaração médica, relatório médico, comprovante de vacina, sempre para o Gabriel Nunes, lá no saúde@nurap.org.br. E é isso, gente. Agora teremos o 13º, né, para quem for até dia 20 de dezembro, terá o acesso. E é basicamente isso, gente. Lembrando que para quem não tem um ano, o 13º, ele é proporcional. Qualquer dúvida envolvendo, então, o 13º, é só entrar em contato com um daqueles e-mails lá do PP ou rh@nurap, conforme falado anteriormente. Pessoal, é isso. Essas são as nossas mídias. Sigam o NURAP no Instagram. Lá no nosso Instagram sempre tem algumas informações de vagas, projetos que o NURAP vem realizando. E é uma oportunidade também que vocês têm de acompanhar. Bom dia, boa tarde,
e vamos para o tema do dia, pessoal. Vamos lá, deixa eu abrir para vocês o nosso tema. Vamos lá. Estamos aqui aproveitando, né, nesse momento, o nosso recesso, seja uns em casa, outros viajando, outros passeando, né? E graças a esse famoso home office, o EAD, né? Que é tão falado, amado por um e odiado por outros, né? E vamos lá, o que ser esse home office, né, gente? Na verdade, o home office ele é discutido muito antes da pandemia, né? O home office, ele, desde lá, quando a gente fala de administração estratégica, quando falamos de RH estratégico, já falávamos de home office. Só que estávamos em uma geração antiga, em um sistema antigo de trabalho, então as empresas meio que questionavam assim: como que eu vou controlar se o meu funcionário realmente está trabalhando? Como que eu vou controlar para saber se o meu funcionário realmente chegou no horário, se ele bateu o ponto, se ele não está assistindo Netflix enquanto teria que estar trabalhando? Então, quando eu falo lá nos anos 2000, principalmente com a chegada da internet, essa foi uma pauta muito levantada dentro das empresas, né? Será que compensa eu liberar o online? Será que compensa eu liberar essa liberdade para o meu funcionário, né? E foi discutido durante muito tempo, e alguns profissionais, mesmo antes da pandemia, já faziam home office. Geralmente, profissionais que fossem de uma área mais estratégica, uma área do cargo de confiança, uma diretoria, um gerente, era comum fazer, às vezes, um ou outro home office. Era comum o pessoal da área de tecnologia também, o suporte, ter ali um note, um computador para levar para casa, para conseguir fazer esse controle, mas não era para todo mundo, e mesmo até nesses casos, tínhamos ali alguns tabus também. Então, o home office ele sempre foi um assunto muito polêmico, né? Com a Covid, né, que aconteceu agora, né, recentemente, gente, o mundo é capitalista, o mundo não pode parar, né? Quando a gente vai pensar no todo, então a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de muita atividade, as pessoas precisam consumir. E aí, durante a pandemia, muitas empresas tiveram a opção de colocar seus colaboradores para trabalhar remotamente, e algumas instituições de ensino também colocaram essa prática no sistema também EAD, né? E aí foi, basicamente, eu falo que eles foram obrigados a fazer isso, porque quando começa a faltar dinheiro, quando a gente começa a ter algumas irregularidades, o sistema ele tem que se adaptar, porque senão a gente não consegue essa entrega, né? Então, querendo ou não querendo, a empresa sendo clássica ou sendo moderna, teve aí que participar dessa loucura que foi o home office ali na Covid 2019. Tem pessoas que falam até hoje que recebeu uma ligação e já teve que passar no escritório, pegar tudo, levar para casa do dia para a noite. Então, assim, foi bem complicado, né? Quando eu falo de home office, né, que é essa expressão inglesa, significa escritório em casa, né, que é aquela tradução literal. Né? Esse método de trabalho é normalmente usado por trabalhadores independentes, também conhecido como freelance. Isso era, sei lá, antes da Covid, né? Era muito comum, igual eu falei para vocês. Porém, né, conforme foi desenvolvendo ali os ambientes mais diferenciados, a infraestrutura, as demandas, o tipo de cliente das empresas também mudaram. Então, o home office ele foi se adaptando não só para os freelancers, né? E aí temos o EAD também, que atualmente é uma sigla muito utilizada, que é o ensino à distância. No Brasil, né, ele tem se tornado cada vez mais popular, né, especialmente também pós-pandemia, né, não só popular em faculdades, mas até no ensino tradicional, né, no ensino médio e tudo mais.
e vem sofrendo alguns impactos que vamos tratar aí no decorrer do tema de hoje. Quem aqui é a favor do EAD? Quem aqui é contra o EAD? É igual eu falei, é um assunto polêmico. Tem gente que ama o home office, que ama o EAD, e tem gente que odeia o home office e odeia o EAD, e também tem gente que não acha nada, né? Mas são assuntos pertinentes ali para se falar, tá? E ele traz aqui no slide, né, que o pós-pandemia, o modelo se popularizou para as pessoas que têm uma rotina de trabalho complexa, que buscam fazer uma graduação ou uma pós de qualquer lugar e horário. Então, ele quebrou barreiras, né? Assim como a internet vem quebrando barreiras, antigamente, quando uma pessoa saía do país, quando uma pessoa mudava de estado, era muito difícil, não que não tenha saudade, não que não tenha problemas de comunicação, mas hoje em dia a gente já consegue fazer uma videochamada, a gente já consegue mandar um WhatsApp. Então, realmente, nós quebramos fronteiras, nós quebramos barreiras com a chegada ali, principalmente da internet, e o home office EAD é a extensão disso, né? O trabalho remoto virou uma opção segura, mas é preciso que os funcionários estejam comprometidos para que esse novo modelo de organização da empresa funcione. O trabalho remoto, ele é seguro, só que temos algumas adaptações. Não é só a máquina que mudou, não é só o sistema que mudou. Nós também, como pessoas, não só pela Covid, que deixou um monte de gente para trás, mas também até pelas formas de trabalho, né? Nós estamos cada vez mais multitarefas. Até que ponto ser multitarefa é bom e até que ponto ser multitarefa ultrapassa os nossos limites como seres humanos. Então, temos que pensar nisso, né? E ele traz aqui no slide. Estamos aprendendo a lidar com este modelo há um tempo. E mais do que computador, a internet em dia, a organização dos processos é de extrema importância para trabalhar em casa e manter a produtividade que se tem no escritório. Então, o que eu tenho que mudar hoje na minha casa? Qual cantinho que eu tive que deixar para aquele home office, que eu tive que deixar para aquele EAD, né? E aí ele traz a questão de impactos, né? E ele fala o seguinte: são profundos e multifacetados, afetando não apenas a produtividade e a dinâmica de um local de trabalho, mas também a saúde mental, a vida social, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, vamos lá. Nós temos pessoas, por exemplo, pessoas hoje que têm filhos e tudo mais, que estão amando o home office, porque consegue passar um tempinho a mais com seu filho, consegue passar um tempo a mais com sua mãe, com seu pai, consegue tirar um tempo para cuidar da saúde mental também, para cuidar do nosso corpo. Hoje a gente vai parar para pensar, um assunto que eu trouxe muito antes das férias, antes do recesso, foi: será que temos as mesmas 24 horas? Então, tem pessoa que mora a 2 horas do trabalho, que pega ônibus lotado, trem lotado. Temos pessoas que moram muito distante. Como será que chega a mente dessa pessoa no trabalho 2 horas depois? Será que essa pessoa ela chega motivada? Será que ela não chega motivada? Como será que está essa troca dessa pessoa? O home office, um dos pontos positivos, foi esse: a pessoa tem que logar 8 da manhã. Ela consegue acordar às 7, ela consegue tomar um banho, tomar um café, sentar tranquilamente na frente do computador dela e produzir, né? Então, isso é um ponto positivo, se a gente for pensar do home, né? Então, quais são as vantagens desse home office? Flexibilidade, né? Então, hoje eu consigo ter uma flexibilidade de escala de trabalho, eu consigo me organizar melhor, tanta questão de atividades. Então, vamos supor que eu tenho um médico e eu não posso deixar de cuidar da minha saúde, porque funcionário doente produz menos, então eu tenho que fazer um check-up, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que ir no médico, ou então eu tenho que dar um suporte aqui dentro da minha casa. Só que se eu tivesse numa rotina comum no presencial, talvez eu não conseguiria dar tanta atenção assim, por exemplo, para a minha saúde. Então, eu consigo ser flexível. Um exemplo: tem empresas que deixa eu logar, por exemplo, 8 da manhã, eu trabalho, entrego o que eu tenho que entregar naquele determinado momento, vou para o meu médico, faço o que eu tenho que fazer, um médico, resolver algum problema, volto para minha casa e consigo concluir a minha atividade com isso. Então, até essa questão de ter uma flexibilidade maior do horário, ele ajuda para a gente ser mais produtivos também,
né? Sem que necessariamente atrapalhe o andamento de função. Vamos lá, se eu estou em um prédio comercial e esse prédio obrigatoriamente funciona das 8 às 5, dificilmente eu conseguiria, por exemplo, passar 2, 3 horas às vezes no médico, voltar para esse prédio e entregar com a produtividade, sem contar o tempo de deslocamento e tudo mais. Então, uma das vantagens do home office é a flexibilidade. Uma outra vantagem, pessoal, é a economia para colaborador e empresa. Vamos pensar. Nós estamos com uma inflação altíssima. Falamos aí nesse mês de novembro, dezembro, que o dólar está a R$6, né, que é um valor altíssimo. Isso impacta nas nossas compras, no nosso poder de compra, principalmente, né, por conta da nossa inflação que vem desregulando cada vez mais. E automaticamente isso interfere ali na nossa gasolina. Se interfere na gasolina, vai interferir na passagem do ônibus, vai interferir em vários outros fatores. Então, pensando no colaborador, pensando na empresa, eu tenho um gasto maior só pelo fato de eu sair de casa. E eu estou falando de transporte, mas tem também a alimentação. Quanto que custa eu comprar um arroz, um feijão no mercado? E quanto que vai custar se eu for em um restaurante? E ainda mais tem aquela questão do local que está localizado, que está ali aquele restaurante. Um prato de arroz, feijão, bife, batata frita na Avenida Paulista, um exemplo, custa de 35 para cima, Faria Lima, 35 para cima. Em um bairro já vai custar 20 e poucos. Então, tem lugares que até 15, chega a 15, 16 reais. Olha a discrepância de valores de restaurante, né? E olha o quanto que eu economizo comendo na minha casa, sem contar uma questão de saúde, né? Comida de restaurante geralmente tem mais sódio, tem mais fritura, tem mais gordura trans, tem mais embutidos. Então, tem uma economia na minha alimentação, tem uma economia no meu transporte. E, gente, uma economia está na roupa, né? Vamos pensar, se eu não tenho uniforme, eu vou ter que gastar com roupa, eu vou ter que gastar mais com roupa, né? Vou ter que gastar as mulheres, ou o pessoal que gosta de se maquiar, os homens, tem meninos também que gostam de se maquiar. Eu vou ter que gastar também com aqueles produtos de skincare e tudo mais para sair de casa. Então, eu preciso gastar um pouco mais. Não é que na sua casa você não vai se arrumar, você não vai ter um momento seu, mas você não, às vezes não precisa do mesmo valor, da mesma quantidade de alguns produtos que você teria ali, por exemplo, para sair da sua casa e ir para o seu trabalho. Então, tem uma economia para o colaborador e para a empresa, gente, tem uma economia muito visível que é ali até no aluguel, na conta de água, luz, telefone das empresas. Só parar para pensar. Antes da pandemia, nós estávamos acostumados a segunda-feira, não que não seja, não que não tenhamos trânsito ainda, mas segunda-feira, sexta-feira, era um pouco um caos, principalmente em regiões de grande movimento, como, por exemplo, Faria Lima, Paulista, porque eram os dias que as pessoas estavam todas no escritório e tinham que ir de carro, e automaticamente eu tinha um fluxo de comércio, desde comércio de alimentos até o restaurante, e também comércio de roupa e outras coisas. Por quê? Porque eu tinha um público que todo dia saía da sua casa, ia para o escritório trabalhar, passava muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa, e esse público fazia com que a sua cidade, por exemplo, eu sou de Osasco, então eu voltava para Osasco como cidade dormitório, onde eu consumia as minhas coisas. Eu consumia perto do meu trabalho, então, roupa, alguma coisa que está faltando em casa. Então, a minha economia, ela era muito próxima dos centros comerciais. Com a pandemia, mudou. Hoje a gente vai ver alguns bairros, tem bairro que tem de tudo, tem bairro que tem restaurante, tem bairro que tem lojinhas de roupa, que tem loja de presentes, que tem loja que arruma computador, que arruma celular, tem tudo nos bairros. Por quê? Com o home office, as pessoas elas mudaram até mesmo o local que elas estão consumindo. E isso é importante a gente prestar atenção, porque foi uma economia muito grande para o grande empreendedor, né? Porque aí ele não precisa, por exemplo, pagar o aluguel
das 8 às 20, das 8 às 22. Às vezes ele pode pegar um lugar menor, fazer um rodízio de funcionários, pode mudar o horário que vai funcionar aquele prédio ou não. Então, para o empreendedor, para o grande empreendedor, isso foi muito bom, né? Foi uma economia para a empresa. Por outro lado, tivemos uma coisa ruim que aconteceu, que foi o impacto para os pequenos empreendedores. Então, o quanto de restaurante que não fechou, o quanto de lojinhas que não fecharam, de pequenos empreendedores, porque mudou o público. Dependendo do dia que você passa nesses grandes centros que eu falei para vocês, como, por exemplo, Paulista, Faria Lima, igual eu trouxe aqui, às vezes nem parece que é um dia de semana, porque a maioria daqueles funcionários daquele perfil geralmente estarão de home. Então, o home ele mudou o nosso mercado, mudou a nossa sociedade também. Vamos dar sequência aqui. Outra vantagem, gente, é a qualidade de vida. E eu trouxe isso para vocês. Poxa, eu não vou pegar um transporte público lotado todo dia. Hoje já falamos de empresas que não querem home office todo dia, mas fazem um sistema híbrido. Então, vamos supor que essa pessoa vá 3 vezes presencial e 2 vezes online. Pelo menos, ela tem 2 dias que ela não vai precisar acordar muito cedo, 2 dias que ela não vai, por exemplo, amassada dentro de um transporte público, sem contar que o ser humano, ele é muito motivado também as pessoas, aos relacionamentos, às conexões. E quanto tempo que eu passo, por exemplo, próximo da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu namorado, da minha namorada, do meu filho, da minha filha, quanto tempo, dos meus amigos, quando que eu consigo ver? A partir da hora que eu tenho uma atenção, que eu consigo deslogar, sei lá, 5 da tarde, né, e dar um abraço na minha mãe, um abraço no meu pai, consigo tomar um café com um amigo. Gente, isso motiva, isso traz qualidade de vida, isso ajuda com que o profissional até produza um pouco mais, tá? Temos uma questão de vantagem que é a privacidade, né? Principalmente para aqueles profissionais que têm um espaço exclusivo em casa, né? Pode ter uma privacidade maior para trabalhar, fazer pausas quando necessário, se alongar, usar a roupa preferida. Então, é você realmente aproveitar do seu cantinho. Vamos ter um outro ponto, mais um ponto positivo, é assim, poxa, vamos supor, quem tem um monte de coisa para fazer, sei lá, em casa, eu posso, por exemplo, colocar uma roupa na máquina para bater, para ajudar minha mãe, meu pai, para me ajudar, e enquanto a roupa está batendo, eu estou lá trabalhando, né? Eu consigo, por exemplo, colocar uma música, vamos supor, tem gente que é muito musical, né? Tem gente que produz mais com música, tem gente que não, mas tem gente que produz mais com música. Eu sou uma pessoa que eu produzo muito com música. Então, eu no meu home office, quando eu não estou aqui, ó, gravando, falando com vocês, eu coloco uma música e vou lá fazer meus relatórios, fazer minhas planilhas. Isso é gostoso, isso faz a gente produzir, isso traz privacidade. Às vezes, você está no escritório, imagina, se cada um quiser colocar música específica, vai ter que colocar o fone, vai ter que ter outras formas de adaptação. Isso no home é legal. Escalas mais flexíveis. Então, gente, é o que eu falei para vocês sobre a questão do atendimento. Antigamente, era muito comum a maioria das empresas funcionarem das 8 às 5, que é aquele horário comercial. Hoje, eu já tenho empresas que conseguem, por exemplo, pessoas que conseguem entrar às 8, pessoas que entram às 10, pessoas que entram meio-dia, começa a fazer uma escala mais flexível, respeitando as leis, tá, gente, das 44, no máximo 44 horas semanais, mas consegue fazer uma escala um pouco mais flexível e as pessoas ficarem mais motivadas. Por exemplo, tem uma empresa que eu conheço que, quando tem muita demanda, então pensa, funcionário que sai 6 horas, em uma determinada época do ano vai ter que sair 8 da noite. Imagina esse funcionário trabalhar até 8 da noite, pegar o transporte público, mais 2 horas de transporte, chegar em casa 10 horas da noite. Esse profissional vai estar acabado. Essa empresa, ela faz o seguinte, olha, nesses dias que tem mais demanda, então vocês podem ficar de casa. Por quê? Acabou 8 horas da noite, ele não vai precisar se preocupar no caminho de volta para casa, né? Ele já está ali, ele já vai tomar um banho, neutraliza os pensamentos. Então, essa é uma das vantagens que eu tenho aqui com o home. Outra vantagem, otimização do trabalho e aumento de produtividade.
Gente, com essas escalas mais flexíveis, eu começo a ter algumas comodidades com uma questão de tempo. Então, hoje, eu consigo ser mais multitarefas. Temos um lado bom, porque isso aumenta a nossa produtividade, né? Então, eu consigo aí definir meu horário de trabalho, aumentando ali a minha produtividade, só que a gente tem que tomar alguns cuidados que vamos falar depois. Mas, para uma empresa, para o meu conforto, é legal. Uma otimização de trabalho, por exemplo, pode ser uma pessoa que estuda, faz faculdade, escola e trabalha. Pensa no tempo de deslocamento que eu vou ter do meu trabalho para a instituição de ensino. Se eu já faço tudo online, o máximo de trabalho que eu vou ter são alguns cliques, né? E isso é legal porque aumenta a minha produtividade. Então, às vezes, eu consigo já fazer um seminário, alguma coisa que eu estou precisando para uma faculdade, e eu consigo também já ficar de olho no meu e-mail para ver se não tem nenhuma demanda do trabalho. Ou seja, eu sou multitarefas, tá? Isso é um lado bom, um lado de vantagens. Falaremos das desvantagens mais para frente, mas é só referente às vantagens para vocês. Conforto. Gente, o conforto é aquela coisa, por exemplo, principalmente quem usa muito salto, muita roupa social. Pô, não tem coisa melhor do que você tomar um banho, pegar uma xicarazinha de café. Não estou falando para ficar trabalhando de pijama, tá? Porque a gente vai falar mais pra frente quais são os impactos disso. Mas é aquele conforto de estar no seu lar, de estar ali na sua casa, num ambiente confortável, né, da infraestrutura. Claro, ele põe uma observação aqui. Depende também da casa de cada pessoa, depende da rotina de cada pessoa. Por isso que é muito importante que, se você tiver um trabalho home office, se você tiver uma faculdade home office, é muito importante que você pense naquele cantinho, né? Como que vai ser minha mesa de trabalho, minha cadeira, é confortável, não é? É legal que tenha uma conversa com a família. Eu já vou pular para o 8, que é a proximidade com a família. É legal porque você consegue, por exemplo, imagina que aconteceu um problema no seu trabalho e você precisa resolver, e você, estando na sua casa ou em um ambiente home, você consegue respirar, consegue lavar o rosto e dar 2 palavrinhas que seja com uma pessoa que você goste, que está ali com você. E ele até fala que dar um abraço no filho, fazer um carinho no cachorro, no pet, no gatinho que vocês tenham. E isso já traz uma conexão com a família e isso já dá uma ressignificada em algumas ações de vocês. Distrações, tá? Vamos chegar nas desvantagens. Eu sei que até esse momento do vídeo, vários de vocês possam estar falando, mas eu em casa não dá porque minha mãe está toda hora me chamando. Na minha casa não dá porque a cadeira é ruim, a iluminação é ruim e minha internet é ruim. Eu sei que vocês devem ter pensado muito nisso quando eu trouxe as vantagens. Gente, nada é perfeito, tudo vai ter sua vantagem, tudo vai ter suas desvantagens. Por isso que hoje, em 2024, quase 2025, falamos sobre a questão de algumas empresas estarem retornando do home, por uma questão de realmente tem pessoas e pessoas, modelos de negócio, e eu preciso achar um equilíbrio. Podemos dizer que o mercado atual está nesse processo de achar um equilíbrio, tá bom? Então, desvantagens do home office, distração. Então, você está ali concentrado, fazendo sua planilha, respondendo e-mail, falando com o seu chefe numa reunião, e aí sua mãe está te chamando. Ou então, uma coisa que acontece muito onde eu moro, passa o carro do milho, o carro da pamonha, o carro do churros, o carro do pão, passa tudo. E aí você fala, meu Deus, eu vou surtar na minha casa com esse tanto de barulho. Ou então eu tenho um irmão mais novo que quer assistir filme, quer assistir televisão, ou é o vizinho que não tem o que fazer e coloca o som no último. Esse é um dos pontos negativos. Dificuldade de infraestrutura. 46% dos agentes entrevistados nessa pesquisa aqui disseram não ter as ferramentas certas para trabalhar de maneira bem-sucedida em casa. Então, é muito importante que, se eu for assumir uma responsabilidade, ou seja, de uma educação à distância, ou seja, de um home office, que eu tenha um computador, uma internet, que eu tenha um material.
Muitas das empresas que hoje fornecem o home office, fornece também o material de apoio, tá? Porque isso pode prejudicar a produtividade, na motivação de vocês. 3, segurança da informação. Gente, principalmente o pessoal de TI, né? Uma das desvantagens do home office é que, assim, às vezes eu preciso de mais do que uma rede compartilhada, então vai ter redes distintas. E aí, nessa rede distinta, a gente sabe que, em um clique, se eu não tiver uma consciência ali de onde eu posso ou não acessar, pode ser que tenha algum vírus, pode ser que tenha informações vazadas, pode ser inseguro, tá? Pensando em segurança da informação. Outro ponto, gente, e aí eu vou falar que eu sofro um pouco com isso quando eu estou de home, que é o excesso de trabalho. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso me pontuar muito no horário que eu vou iniciar e que eu vou terminar de trabalhar. Porque pensa, você já está no conforto do seu lar, você já está com a comidinha que você gosta, você já está com o cafezinho que você gosta. Então, as chances de você exceder o seu período de trabalho, ou seja, de você não sair às 5 e sair às 5h30, não sair às 5, sair às 6, é grande. Tá? Então, a gente tem que ter muito certinho o meu horário de entrada, meu horário de pausa, meu horário de almoço. Isso é muito importante, que não só você como funcionário, mas que tenha uma conversa legal com o seu gestor para ver ali o volume de horas trabalhadas, respeitando aquilo dentro da CLT. Né? Estamos aí com uma PEC do 6x1, não sei ainda o que vai ser, mas, por enquanto, respeitando ali as 44 horas semanais, tá? Outro ponto negativo, que é o isolamento social. Gente, quando eu falo de isolamento social, vamos lá. Você vive sempre naquele mesmo ambiente. Igual eu falei, o lado ruim de você ficar pegando transporte público é que você, às vezes, vai amassado dentro do transporte público. Só que você vê pessoas, você vê situações, você passa em um lugar que você consegue falar, nossa, né, uma loja nova, uma empresa nova. Então, você está ali no social, você está ativo, você está ligado no seu ambiente, no seu redor. E quando você está 100% home, por exemplo, você começa a ter um isolamento social. É só pensar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso Facebook. Quantos amigos que você tem ali, amigos naquela rede, e quantos amigos reais você tem de sentar, tomar um café, chorar, dar risada, brincar. E tudo isso, gente, é graças ao presencial. Teve que ter uma troca, né? Então, esse isolamento social também pode fazer com que algumas pessoas desenvolvam algumas ansiedades, desenvolvam algumas preocupações, com que fiquem um pouquinho mais deprimido. Então, é sempre legal fazer essa gestão social. Beleza, eu trabalho 100% home, mas eu vou ter um dia da semana que eu vou marcar com meus amigos, com minhas amigas, de sair, de conversar, de ir no shopping, de ir no restaurante. É se manter ativo. Tem gente que acorda, vai para o trabalho home, do trabalho home fica no Netflix, do Netflix no YouTube. Não estou falando que isso é ruim, mas aí depois quer jogar, vai jogar no computador online, também com as pessoas online, vai conversar com alguém, conversa pelo WhatsApp, Instagram, e aí quando já é de noite, já é hora de dormir, fica nesse loop, e você não teve um contato humano, presencial, né, ali, daquela forma física. Isso é muito importante, a gente não pode perder isso. E o ser humano precisa disso para ser motivado. Outra desvantagem são transições difíceis. E aí ele fala assim, em tempos de trabalho remoto, pode ser complicado inserir novas pessoas nas equipes de trabalho, por conseguinte, é vital ter uma pessoa no onboarding de funcionários bem consolidados estratégico. Então, pensa, uma pessoa nova entrou na sua equipe, você nunca conversou com essa pessoa, você não sabe do que ela gosta, do que ela não gosta, você não teve aquele tempo de fazer um bate-papo, e por mais que nós estejamos assim na telinha, um olhando para o outro, é diferente. Então, é difícil uma transição, é difícil manter um bom clima organizacional. Parece que fica todo mundo meio no seu mundinho, né? Controle de desempenho. É muito difícil, e aí vai depender muito da empresa, muito do gestor, muito do financeiro dessa empresa, porque eu preciso ter um sistema que vai medir o meu desempenho, o meu controle, os meus números, os meus dados, porque
Tem várias pessoas que são bem comprometidas e que fazem aquilo que é pedido, mas também temos as pessoas que produzem menos, que começam a ter alguns problemas. Vamos supor, começou a Champions. E aí, né, quem gosta de futebol sabe do que eu estou falando. Liga o computador, liga a televisão, começa aqui a trabalhar, sai um gol, sei lá, do Chelsea, sai um gol do Liverpool, do Manchester, e aí você já ficou tão empolgado com aquele jogo que você esqueceu do que você estava fazendo. Quando você viu, já passou os 90 minutos e foram 90 minutos que você não produziu, tá? Isso é importante, porque nem todo mundo tem essa disciplina no trabalho. Não é que você não possa trabalhar assistindo uma coisa diferente, ouvindo uma música diferente, mas você precisa ter a disciplina de não perder o foco e não baixar o desempenho, tá? Perda da privacidade pessoal. Gente, privacidade pessoal. O que ele está tocando muito aqui, né? Os familiares podem ficar toda hora chamando para resolver problema. É o que eu falei lá atrás. Da mesma forma que eu tenho uma conexão com a família, que se tá o mundo caindo na cabeça, eu posso olhar para minha mãe, abraçar e chorar e depois ganhar força para resolver os problemas do trabalho. Eu também tenho aquela mãe que acha que se você está em casa, a mãe eu estou usando de exemplo, tá, gente? Mas eu tenho aquela pessoa, às vezes, que está morando na sua casa, que acha que estar no computador, que está ali de casa, às vezes, trabalhando com uma roupa não tão formal, é uma brincadeira, é um lazer. Aí tem a mãe que pede para você sair para comprar um refrigerante, para você comprar a cebola automática, ela esqueceu. Eu tenho uma esposa, às vezes, que pede para pregar o quadro na parede, e aí você perde algumas das privacidades, tá? E aí, acabando a parte profissional, a gente vem para uma linha de vantagens do EAD, e aí eu vou trazer também da mesma forma, vantagens e desvantagens. Vantagens do EAD, mesma questão do trabalho, flexibilidade de horário, eu vou ter uma economia de tempo e de dinheiro, então cursos EADs normalmente são cursos mais em conta, são cursos mais baratos, eu vou economizar na minha passagem, o meu tempo também, né? Acesso a conteúdo diversificado, então é legal que você, às vezes, dependendo da faculdade, e é muito importante vocês, mesmo sendo um EAD, pesquisarem uma faculdade de qualidade, porque às vezes eu posso ter aula com um professor que está na Europa, às vezes eu posso ter aula com um professor que está do outro lado do Brasil, né? E se eu tivesse na condição que eu tenho, às vezes eu não conseguiria ter acesso a esse professor. E hoje eu já tenho algumas formações EADs, até certificados internacionais, que eu consigo fazendo um curso diretamente da minha casa. Então, são algumas vantagens. Outra vantagem, gente, é a possibilidade de interação e colaboração. Então, hoje no EAD, as faculdades normalmente fazem aqueles fóruns, né, os chats. E aí eu posso, por exemplo, trocar figurinha com pessoas do Brasil inteiro, e sequer do mundo inteiro. E a gente sabe que a cultura influencia muito em algumas visões e algumas ideias, o dia a dia. Então, por exemplo, é só a gente pensar. O paulista, todo mundo fala que as pessoas de São Paulo são muito aceleradas, são pessoas que correm muito, que pensam muito em trabalho. Poxa, será que eu tenho pessoas de São Paulo, eu sou de outro estado? É legal essa minha troca, né? Tem uma questão também sobre a questão econômica. Em São Paulo, por exemplo, eu tenho vários campos econômicos. Eu tenho desde lazer, hotelaria, tenho finanças, tenho indústria. Então, São Paulo tem um pouquinho de tudo. Mas imagina, por exemplo, fazendo uma faculdade de administração, uma pessoa que mora em Goiás, em Minas Gerais. Poxa, que tem um mercado agrário muito grande. Qual será a visão de administração dessa pessoa? O que será que ela se preocupa? Será que ela vai se preocupar com a mesma coisa que eu estou me preocupando? Então, é legal esses debates do EAD, porque você pode conversar com pessoas do mundo ou do Brasil inteiro e trazer um crescimento maior, uma visão maior, tá? Maior autonomia e independência do estudante.
tá? Então, você precisa ter autonomia do seu horário de logar, do seu horário de deslogar, das suas entregas. Se você não tem essa autonomia, você nunca consegue finalizar esse curso. Então, é importante também para as pessoas que estão procurando uma faculdade, agora para o ano que vem, 2025, ver, será que eu tenho autonomia suficiente? Será que eu sou uma pessoa que realmente vai conseguir entregar? Ou eu sou aquela pessoa que eu preciso ter um professor, que eu preciso ter alguém me cobrando das minhas atividades? Primeiro que isso é um sinal de alerta, a gente precisa dar uma arrumada nisso, mas é legal também para essa questão. Adaptação às novas tecnologias. Gente, Google Sala de Aula, esse já está ficando até batido por conta da pandemia, mas cada vez mais no EAD vão surgindo plataformas que nos ajudam, e até com a inteligência artificial também, que nos ajudam também a essa adaptação a essas tecnologias. Hoje é primordial eu entender de computador, de sistemas, de ferramentas, e como a forma de ensino vai ser tecnológica, vai ser remota, automaticamente já é um treino para vocês. Outro ponto que eu falei para vocês também é a mensalidade mais em conta. Temos um problema aí, um pouquinho mais para frente a gente pode falar, porque assim, nós estamos vivendo no Brasil a mercantilização do ensino. Então, o ensino, muitas vezes, não está sendo vendido para vocês como a vontade do saber, do ensinar. Tem muita instituição, infelizmente, que foca apenas no dinheiro que vocês estão pagando. Então, tem cursos de R$50. Será que esse curso de R$50 é bom? Tá? Então, eu tenho mensalidades mais em conta, mas eu também não posso pecar ali na qualidade. Mesma qualidade do curso presencial. Por isso, mais uma vez, se for uma boa instituição de ensino, tem a mesma qualidade de um curso presencial, ministrado de acordo com o MEC e tudo mais. Só que precisa focar muito na instituição de ensino que vocês estão escolhendo. Tem, por exemplo, a FGV, que é uma faculdade muito boa, né? Estudei na FGV, e eu estava vendo que tem alguns cursos EADs, inclusive que um colega meu está fazendo gestão financeira por lá, e é um curso que é muito cobrado, que tem muita demanda, que tem muito exercício, a dinâmica de entrega, mesmo sendo online, é muito grande. Então, tem que ver também, será que a instituição que eu escolhi para ser EAD é a instituição para mim? E agora, como tudo tem vantagens, temos as desvantagens. Que aí tem a falta de interação presencial, na mesma coisa. Tem gente que tem vergonha de chamar um professor no fórum, tem gente que tem vergonha de tirar dúvida, e às vezes é bom ter um professor pertinho para falar, vem aqui, tira essa dúvida para mim, ou de conversar entre colegas para ter aquela diferenciação, porque temos perfis diferentes de pessoas, né? Dependência de tecnologia e internet, então estamos na geração, numa questão que vem falando muito, o pessoal de Osasco trouxe até mesmo essa terminologia para mim, que é a nomofobia, que é quando eu tenho aquele vício em celular, em telas, em dependência tecnológica. Vamos pensar, o ser humano está cada vez mais impaciente, cada vez mais estressado, e já tem estudos, né, que mostram que essa conexão demais, essa tela demais, essa agilidade nas informações está causando alguns impactos também na nossa forma de pensar. Então, é importante quem faz curso EAD ou quem trabalha de home ter um detox de tecnologia e internet um pouco. Isso é importante para o nosso bem-estar mental. Falta de disciplina e motivação. Infelizmente, no EAD, você não tem aquele processo de eu aprendi, tenho dificuldade, eu escrevo, e aí eu começo a ver os meus ganhos. O EAD, às vezes, demora um pouco para você ver os seus ganhos, né? E isso pode trazer uma baixa motivação, né? Então, manter a disciplina, manter essa motivação, ela é um pouco difícil, até mesmo pela a questão de rotina, que algumas pessoas não vão ter. E aí, aqui tem algumas dicas para vocês, tá? Para ajudar na questão de um bom home office, de um bom EAD. Primeiro, gente, higiene pessoal, qualidade de sono, atividade física, boa alimentação, ela é primordial
né? Fala até aqui, é o melhor remédio, né? Prefira lugares arejados, arruma um cantinho na sua casa, deixa com a sua carinha, que seja com uma foto, ou alguma coisa que você olha e te traga paz, ergonomia, cuidado com os lugares. Tem gente que está de home, fica no sofá, fica na cama, fica deitado. Cuidado com esses lugares, né? Porque o nosso corpo também fala e pode trazer ali alguns problemas também no home office. Cuidado com a alimentação, com a atividade física. Ele fala aqui para escolher um local adequado, né? E priorizar também o conforto. É muito legal harmonizar as cores do home office. Então, imagina, né? O marketing estuda muito isso. Então, o vermelho, ele é atenção, é urgente, o amarelo é fome. Se eu estou num lugar trabalhando todo amarelo, eu vou querer trabalhar na frente do computador comendo toda hora, pode induzir. Até o vermelho, eu posso ficar ansioso, não aguentando mais ficar dentro da minha casa. Então, faça uma harmonização das cores, faça não só com objetos que remetam uma tranquilidade para vocês, mas as cores, a iluminação é importante. A gente fica no ambiente escuro, vamos pensar na nossa saúde também visual, né, para não ficar forçando tanto as vistas e tudo mais. Sabemos que tem essa questão também. Sobre a questão da organização, tem vários psicólogos que falam assim, nós sabemos como que está a mente dessa pessoa se a gente olhar o quarto, se a gente olhar o guarda-roupa. Então, sim, antes de eu começar meu home office, dá uma arrumada na cama, dá uma lavada na louça, deixa o ambiente gostoso, agradável. Imagina você trabalhando, olhando o dia inteiro para uma pia cheia de louça, um banheiro igual Péricles, né? A pia tá cheia de louça e o banheiro parece que é de botequim, né? Então, assim, você começa a olhar para aquilo, você já vai vindo as demandas, as cobranças, a pressão do trabalho, da faculdade, da escola, mais as coisas dentro de casa. E aí a pessoa começa a pensar, poxa, eu não consigo dar conta da minha casa, imagina no meu trabalho, imagina da minha faculdade. Então, é importante ser organizado, tá? Até pensando em questões futuras. Comprometa-se com as entregas. Às vezes, no online, na faculdade, tem até o dia 20. Aí tem gente que espera exatamente o dia 20, né? Não espere por isso. É legal também fazer algumas rotinas. Então, por mais que eu esteja na minha casa, deixa eu dar uma arrumada, deixa eu trocar de roupa, deixa eu tirar o pijama, deixa eu tirar uns 20 minutinhos de cochilo depois do almoço, sabe? Coisinhas assim que possa melhorar o desempenho de vocês. E faça um checklist, nem que seja no celular, no aplicativo, no planner, no mural, onde for melhor para vocês, sobre a agenda do seu dia e veja qual que vai ser a forma que você vai conseguir bater a meta dessa agenda. E 5 dicas importantes que temos aqui. Usar ferramentas de produtividades individuais. Então, é legal você fazer esse checklist, esse planner que eu falei, manter horários e rotinas, evitar a distração. Então, se você mora com mais pessoas dentro de casa, é sentar um dia com essas pessoas e falar, olha, agora, de tal hora a tal hora, de tal dia a tal dia, eu preciso focar no meu trabalho. Eu preciso focar nos meus estudos. E bater o pé referente a isso, porque é o que vai te ajudar e muito no online. Evitar distrações. Então, se você sabe que você já vai perder sua atenção vendo o jogo da Champions, vendo a novela, vendo Netflix, não coloca. Faça de tudo para que você mantenha focado. Pô, eu me mantenho focado com música, então põe a música. Mas é importante você se conhecer, se entender para ver o que te traz distração para você evitar. Priorizar o conforto que a gente conversou aqui e fazer pausas. Pô, às vezes eu estou na minha casa, eu sento, fico ali trabalhando das 8 horas até a hora do almoço, da hora do almoço até a hora de levantar. Não, tira uns 10 minutinhos de pausa, 5 minutinhos de pausa, toma uma água, alonga, né? Isso pode ajudar na produtividade de vocês. Ou seja, estamos chegando no finalzinho do nosso tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito sentido na vida de vocês. Mas a grande conclusão é que o online está aí.
a tecnologia está aí. E não tem para onde fugir, né? Querendo ou não, as pessoas já experimentaram o online, já experimentaram o presencial, já têm a convicção do que prefere ou não, mas a gente precisa ter alguns conhecimentos, que foi o que a gente trouxe aqui. Poxa, se eu estou no online, o que eu tenho que adaptar? Se eu estou no presencial, o que eu tenho que adaptar? Já é claro que os custos são menores para as empresas, referente a aluguel, referente à água e tudo mais que a gente conversou. Mas também é muito claro que temos, para alguns perfis de pessoas, uma produtividade maior. É claro também que tem pessoas que estão abatidas de ficar no online, e essas pessoas têm que tratar outras estratégias. A grande conclusão, gente, é que o online está aí, a tecnologia está aí. E a gente precisa, a todo momento, se moldar, né, para fazer bem para a gente. Um ponto negativo que tem no online é que as pessoas não estão desligando, né? As pessoas engataram a primeira e estão indo embora, e hoje a gente consegue ver várias questões de problemas emocionais, burnout, justamente por sermos multitarefas. Então, a grande conclusão, gente, é que para a gente conseguir se entender como pessoa, entender o que eu, Letícia, gosto, o que eu acho legal de fazer, como é o jeito da Letícia de trabalhar, o seu jeito de trabalhar e como ser produtivo, utilizando aquilo que a tecnologia me traz de bom, utilizando aquilo que a minha empresa me fornece e me conhecendo acima de tudo. Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado também esse tema, que vocês aproveitem também esse recesso. Não se esqueçam que depois desse vídeo precisa fazer o formulário, precisa clicar no link lá do blog do formulário, fazer dentro do seu horário de curso. Então, se você é das 8 ao meio-dia, faz das 8 ao meio-dia, das 8 às 2, faz das 8 às 2, e se você é da tarde, faz no período da tarde, tá bom? É isso. Um beijo, até o dia, sei lá, dia 6 de janeiro. Eu espero por todos vocês. Para quem não é do meu polo, eu espero que vocês também descansem, que vocês aproveitem. E é isso. Tchau, tchau.